Oh, well, I'm Pennywise the dancing clown. Pennywise? Yes, meet Georgie. Georgie, meet Pennywise. Oi pessoal, eu sou a Mayara e finalmente eu vim falar com vocês sobre um livro que eu queria muito ler há muito tempo e eu queria muito agora comentar com vocês. Eu enrolei um pouquinho, mas finalmente vou falar sobre It, a Coisa, do Stephen King, esse livro enorme com mais de 1000 páginas. Nesse livro tudo começa no verão de 1958, quando George, o irmão do Bill, ele é morto e outras coisas sinistras começam a acontecer com as crianças dessa cidade chamada Derry. Entre elas a gente tem a Beverly, o Mike, o Stan, o Eddie, o Ben, o Richie e também o Bill, né, que é o irmão do George, que foi morto primeiro, onde a história começa. E todas essas crianças se juntam por motivos específicos para caçar a coisa, porque todas elas passaram por situações em que elas ficaram cara a cara com essa coisa, ou não cara a cara, elas passaram por situações estranhas envolvendo a coisa e elas se juntam para tentar derrotar esse monstro que assombra a cidade. Ao mesmo tempo desse começo da história, a história vai intercalar com o ano de 1985, 27 anos depois, onde todos esses amigos têm que relembrar o passado para poder derrotar a coisa de uma vez por todas. Então a gente sabe que no começo do livro, nos anos de 1958, eles derrotaram a coisa, mas eles não conseguiram matá-la por completo, e por isso que em 1985, quando as coisas voltam a acontecer, coisas estranhas, mortes e tudo, esses amigos têm que se reunir e lembrar de todo o passado, porque eles esqueceram de muitos dos acontecimentos, pra tentar derrotar de uma vez por todo esse monstro. Agora vamos por parte falar do porquê eu gostei tanto desse livro. O primeiro motivo de eu ter gostado muito desse livro é a amizade entre os personagens. O autor, ele afirma o tempo todo que tem um laço entre esses personagens, e a gente sente muito isso porque esse laço ele é muito bem construído. Essa amizade dos personagens é muito forte, eles confiam um no outro plenamente, você consegue sentir isso, você até se sente parte do clube deles, sabe? E você sente como se esses personagens juntos, eles fossem realmente invencíveis, eles conseguissem fazer qualquer coisa. Então isso foi uma das partes definitivamente que eu mais gostei. Esse é um traço que eu gosto muito em todas as mídias, não só em livros, né? Que é a amizade. Eu gosto muito de ler sobre isso, de assistir filmes desse tema, e eu gostei muito, foi definitivamente a minha parte favorita do livro, foi a amizade entre essas crianças. E o que tornou isso possível de você entender porque eles são tão próximos, porque a amizade deles é tão forte, também foi a construção de cada personagem individualmente. Esse foi outro fator que foi um dos motivos que eu ter amado esse livro, como ele é bem construído, sabe? Principalmente seus personagens. Uma vez eu vi uma booktuber falando, se eu não me engano foi no canal da Bruna Miranda, ela tava comentando sobre uma outra booktuber que falou isso, que ela gosta de livros curtos, livros pequenos, porque ela acha muito mais incrível quando um autor consegue desenvolver uma história maravilhosa em 100, 200 páginas. E apesar de concordar um pouco com isso, eu acho que esse livro ele necessitou ser desse tamanho, sabe? É óbvio que tem momentos em que o Stephen King enrola, tem momentos em que, tipo, ele descreve como chegar numa rua, sabe? Que não adiciona nada pra história, mas na maior parte do tempo isso não acontece. Ele tá desenvolvendo toda a atmosfera do livro, todos os personagens em si, e ele desenvolve eles, ele cria eles de uma maneira muito incrível que você realmente conhece, você entende por que eles estão fazendo isso, você sabe qual vai ser a atitude deles perante cada situação, você sente como se Derry fosse viva de tão bem que ela é construída, você tem a imagem, eu tenho pelo menos a imagem certinha na cabeça de como é cada lugar da cidade, porque é escrito de uma maneira muito incrível, você consegue imaginar muito bem, sabe? E não tem como não amar cada personagem, depois de ver tudo que eles passam, tudo que eles têm que lidar. Por causa desse desenvolvimento, o Stephen King, ele dá motivos pro personagens agirem de certa maneira. Por exemplo, a gente tem a Beverly, que ela se casa com um cara abusivo no futuro, né, nos anos de 1980, e você entende que isso é causado por o pai dela, quando ela era criança, tratar ela de uma maneira muito abusiva, bater nela e esse tipo de coisa. E a gente entende isso porque essa era a maneira que ela via o amor, sabe? Ela se sentia protegida com isso porque ela foi criada dessa forma. E isso acontece com todos os personagens. Você entende porque cada um é do jeito que é nos dias atuais, no futuro do livro, né? No presente do livro, na verdade. Porque isso foram influências do desenvolvimento, do contexto em que eles viveram no passado. Isso é muito interessante. Tem o vilão lá das crianças, sabe? O Henry. E você entende que ele faz bullying com as outras crianças porque o pai dele incentivava ele que essas atitudes eram certas e os outros estavam errados de serem desse jeito. Então
Então isso é muito, muito incrível, foi definitivamente um dos fatores que eu mais gostei desse livro, foi o desenvolvimento dos personagens. Outro fator que eu gostei muito do livro foi como essa mudança entre as épocas do livro. A gente tem o passado, que é nos anos 50, a gente tem o presente, que é nos anos 80, e a gente também tem algumas coisas bem antigas das cidades escritas por um dos personagens que investigou a cidade e essas coisas relacionadas à coisa em si, né? Então, e eu gostei muito disso, porque toda vez que mudava de época no livro, não ficava tipo, eu queria saber o que estava acontecendo com eles. Eu queria saber o que estava acontecendo com tudo o tempo todo, até a parte que conta a história do passado da cidade era interessante de ler. Isso só não acontece muito no final, que eu tenho alguns probleminhas com o final, que eu vou comentar mais pra frente, mas ao longo do livro todo, você não sente essa quebra de história. Você quer saber o que tá acontecendo em todos os momentos, porque é tudo muito interessante. Uma coisa muito interessante também dos personagens, porque eu acho que os personagens que fazem esse livro, sabe? Se não fosse por esses personagens ser tão cativantes, talvez eu não tivesse gostado tanto. E uma coisa muito interessante é a diversidade de cada um e a consequência que isso traz pra ele. Tem um personagem que é judeu, outro que é negro, outro que é gordo. Essas crianças, elas têm esses pontos que levam elas a sofrer bullying, o que causa que a amizade delas seja muito mais forte por causa disso também. Porém, esse fator levou o autor a usar muitos palavrões pra descrever os personagens na hora que tava acontecendo cenas de bullying, de abuso, algumas cenas bem pesadas aqui no livro, e isso eu tô avisando porque talvez possa incomodar algumas pessoas. Não chegou a me incomodar tanto, mas é realmente uma coisa meio pesada de se ler, então eu queria deixar isso avisado. Agora sobre o fator terror desse livro, antes da gente comentar sobre o final, não vai ter spoilers desse vídeo, mas eu vou deixar pro fim mesmo pra falar sobre o final, mas o fator terror. Esse livro não foi um livro que me deu muito medo. Por isso que eu até acho que esse livro é muito mais que um livro de terror, sabe? Ele é um livro muito bom, mas ele não chegou a me dar medo em quase nenhum momento, sabe? Eu fiquei muito pensando muito na história, teve algumas cenas que eu fiquei com o coração acelerado e tudo, mas não é definitivamente dos livros que eu li de Stephen King, não é um dos livros mais assustadores dele. Pra mim o livro mais assustador dele é o Iluminado, porque eu acho que tem toda aquela questão do hotel e tal. E eu acho que o que dá medo é porque, tipo, a coisa no livro, a coisa é tipo o bicho-papão do Harry Potter. Ela se alimenta do medo, ela se transforma no medo da pessoa. Se eu visse a coisa, eu ficaria com medo, mas como eu não me senti ligada com nenhum dos medos dessas crianças, tipo, um tem medo de lobisomem por causa de um filme, um tem medo de um pássaro, então, tipo, esses medos não me tocaram pessoalmente. Apesar de ser muito bem descrita a sensação que essas crianças passam ao lidar com essas coisas, ao mesmo tempo, assim, eu não acho que, tipo, o livro valeu pelo terror. Ele valeu porque é um livro muito bom, mas não é o melhor livro de terror que eu já li, não é o livro que me deixou assim, tipo, apavorada de noite, não é esse tipo de livro, eu não tive nenhum pesadelo relacionado a ele. Agora sim, vamos comentar sobre o final, não vai ter spoiler, fiquem tranquilas. Teve um motivo pra me dar 4,5 estrelas pra esse livro e foi o final. As últimas 100 páginas, 160, eu não sei o que aconteceu, gente, que perdeu o ritmo pra mim, sabe? Eu acho que o livro todo, eles são 1000 páginas, 1103 páginas, né, na verdade, que levam pra esse final, pro final da coisa. Eu acho que não chegou nas expectativas, porque pareceu muito fantasioso. Eu sei que o livro todo é de terror, fantasia, essas coisas, sabe? Tá tudo um monte de coisa louca acontecendo que não acontecem de verdade. E eu sei disso, só que pareceu desconexo com o resto da história. É muito over the top, sabe? É muito viajado. E eu não sei, isso me incomodou um pouco, porque tem uma parte no livro que mostra como a coisa surgiu. Nessa cena já é tipo, vai mais pra esse lado mais viajado, mas ao mesmo tempo é muito interessante o jeito que essa cena é construída, porque no jeito dá até pra você ter uma noção de como Derry surgiu, porque na minha interpretação a cidade surgiu por causa da coisa, a coisa criou a cidade, por isso que pessoas ruins foram atraídas pra esse ambiente, aí as coisas começaram a acontecer ruins na cidade desde sempre, porque a coisa atraiu essas coisas pra poder se alimentar do medo dela e depois invernar e tudo por 27 anos. Mas o que me incomodou foi esse final. Foi frenético porque eu tava preocupada com os personagens, teve a ação lá de, meu Deus, eles vão derrotar, será que vai dar tudo certo, tudo, mas ao mesmo tempo, eu não sei, faltou uma emoção, eu não sei explicar, tipo, teve uma coisa que acontece que me tocou tudo, eu na hora até parei de ler e resolvi continuar lendo no dia seguinte, mas mesmo apesar nesse pedaço, faltou alguma coisa, sabe? Eu acho que o final, ele não foi o que eu esperava, foi, tipo, não foi perfeito.
infelizmente. Mas foram, tipo, de 1000 páginas as últimas 100 me incomodarem um pouco, não me agradarem tanto, eu acho que não fala muito sobre o livro, porque valeu a pena todo o resto da leitura que eu fiz dele, que eu demorei mais de um mês pra ler. Ele foi um livro que eu não perdi a vontade de ler em nenhum momento, só nesse final, mas como tava no final eu acabei lendo lendo rápido e tudo mais. Mas tirando esse momento do final, eu acho que não teve nada que eu não gostei nesse livro. Tem uma cena também que acontece no final que me incomodou muito. Se você já leu esse livro, provavelmente você sabe que cena é essa. Comentem aqui embaixo comigo dessa cena, porque é uma cena meio... Eu não sei, ela é estranha e não faz muito sentido, sabe? Se não tivesse ela, seria tão bom quanto o livro, sabe? Eu acho que ela não acrescenta em nada. Mas tirando essa cena e o final, nessas últimas 100 páginas que eu já repeti várias vezes, o livro é muito bom, eu recomendo muito, vale muito a pena, não sei. Talvez assim, tem gente que fala, não seja o primeiro livro do Stephen King que você lê. Porém, eu achei ele com um ritmo muito mais rápido que outros que eu já li do autor, tipo Misery e o Iluminado, eu demorei muito tempo pra ler. Considerando o tamanho desse livro, eu li ele bem rápido, então eu acho que, tipo, talvez se você tenha muita vontade de ler esse livro, não tem problema se você não ter lido nada do autor. Você talvez não fique travado com ele só por causa do tamanho, sabe? Não mistifique esse livro, tá, gente? Porque você vai conseguir ler ele mesmo você não tendo lido nenhum outro livro do autor. Bom, pessoal, foi isso. Esperem pelos vídeos sobre os filmes, que eu não assisti ainda, mas assim que eu assistir eu vou comentar sobre o que eu achei dos dois, do antigo e do novo. Se você gostar do vídeo, não esqueça de clicar em gostei. Se você já leu It, comenta aqui embaixo as suas opiniões, vamos discutir o livro. Não se esqueça de compartilhar, clicar em gostei, assistir aos últimos vídeos e até mais!